E a moratória da soja é um pacto ambiental feito entre entidades representantes dos produtores de soja no Brasil. Organizações não governamentais e o governo então se uniram para evitar o desmatamento da Amazônia. Um relatório de acompanhamento mostrou que 98% das áreas de soja cultivadas estão em terrenos abertos antes de 2008, ou seja, não invadiram ambiente de conservação. Para entender a extensão da moratória e o cenário atual da cultura na Amazônia, eu falo agora com o gerente de sustentabilidade da Biov, Bernardo Pires. Oi, Bernardo, bom dia para você. Bem-vindo aqui ao nosso Bem da Terra. Bom dia, Renata. Obrigado pelo convite e um prazer poder participar. Isso é muito bom. Agora, a gente gostaria de saber, então, como que está esse cenário atual da moratória da soja, em torno das discussões, o que a gente já tem de avanços, né, para passar aqui para a nossa audiência, dado todo esse complexo que a gente vê, né, em cima sempre, claro, do nosso país, mas discussões que têm avançado e avançado muito bem. Qual o cenário atual, então, Bernardo? Renata, a moratória ela completa 15 anos. Nós instituímos esse pacto em 2006. Na ocasião, nós tínhamos 1,4 milhões de hectares de soja plantada no bioma Amazônia. Atualmente, nessa safra 2021, nós tivemos 5,4 milhões de hectares, ou seja, houve um incremento de 4 milhões de hectares do início da moratória até hoje. E como você bem citou, apenas 107 mil hectares foram não conformes. O que é não conforme com a moratória? São plantios de soja que ocorrem no bioma Amazônia em áreas desflorestadas após julho de 2008. A data de corte era a época da assinatura, que foi 2006. Mas, como nós tivemos em 2012 a aprovação do Código Florestal, o Grupo de Trabalho da Soja, que coordena esse pacto, decidiu colocar a data de corte para julho de 2008, acompanhando, então, o Código Florestal. E esses 107 mil, Renata, representam apenas 2% da soja plantada no bioma Amazônia, né, que é 5,4 milhões de hectares, e representa apenas 1,5% de todo o desmatamento que ocorreu no bioma Amazônia desde 2008, que foi de 7 milhões de hectares. Ou seja, em hipótese nenhuma, nós inibimos a expansão da soja na Amazônia. O que nós inibimos é a expansão em cima de área de floresta, porque a gente pode falar daqui a pouquinho, né? É uma exigência do nosso mercado consumidor, principalmente mercado europeu. Exato, né? A gente, inclusive, teve aí como destaque nas capas dos jornais esse aumento aí realmente de a questão de queimadas, de incêndio, de desflorestamento, enfim, a gente tem aí, por outro lado, toda a questão sempre dos olhares, principalmente do mercado europeu, sobre o nosso país, né? Como é que vem sendo construído esse diálogo e essa transparência, de fato, né, para realmente mostrar com clareza e com dados que a lição de casa vem sendo feita, vem sendo cumprida, Bernardo? Ótima pergunta, Renata. O mercado europeu, hoje, para o complexo soja, o que é o complexo soja? Grão, farelo e óleo. Ele representa a importação de 50% do nosso farelo, do farelo brasileiro, que é um mercado hoje em torno de 4 bilhões de dólares. Então, esse mercado que não é de hoje, ele exige produtos que não tenham vínculo com desmatamento, não só a soja, mas algodão, milho, papel e celulose, né? Já há pelo menos 20 anos que há essa exigência de produtos livres de desmatamento e que também não possuam sobreposição com terras indígenas e unidades de conservação. E aí, às vezes, muitos produtores comentam, Bernardo, mas a nossa soja não vai toda para a China? Olha, o grão, 78% do grão vai para a China. Mas o farelo, que inclusive tem mais valor agregado que o grão, metade vai para a Europa. Então, por isso, é um mercado que nós temos que ter grande atenção e atender esses critérios de sustentabilidade. O produtor que está nos assistindo, queria só dar um recado, que nós estamos do lado de vocês, né? Inclusive, nós temos programas aí de assistência técnica, como Soja Plus, a questão de logística, né? De melhoria das rodovias, financiamento, tudo é feito em conjunto com os produtores. Então, evite problemas na comercialização.
não plante soja em áreas abertas após 2008 no bioma Amazônia. E para nossa sorte, Renato, 95% ou mais do desmatamento que ocorre na Amazônia, né, nesses períodos, há 11 anos que eu venho acompanhando isso aqui pela Biov, são desmatamentos ilegais. Então, no fundo, o que a gente bloqueia mesmo é o desmatamento ilegal, tá bom? Exatamente, que acaba muitas das vezes pagando preço, né, pelos produtores que fazem ali o trabalho correto de maneira bastante importante para a sustentabilidade brasileira, mas esses casos, né, isolados acabam comprometendo toda uma cadeia. Foi muito importante você sinalizar o farelo de soja como produto de grande valor e alto valor agregado, como metade aí é exportado para o mercado tão importante que é o mercado europeu, ou seja, e as exigências que vêm sendo feitas frente aí à nossa sustentabilidade. Você acredita num melhor diálogo, né? E isso já vem ocorrendo já nos próximos anos, a partir do momento que a gente vem evoluindo safra após safra, Bernardo? Perfeitamente, Renata. Em 2004, nós tivemos aí picos de desmatamento na Amazônia de 28 mil quilômetros quadrados. 2012, 2013, esse desmatamento caiu para 5 mil quilômetros quadrados e hoje está na ordem de 11 mil quilômetros quadrados. Mas, para quem já viu desmatamento da ordem de quase 30 mil, caiu 3 vezes, né, digamos, para os dados de hoje, o desmatamento na Amazônia. Não podemos desprezar essa evolução. Tanto é verdade, respondendo a sua pergunta, que o governo dos principais países consumidores europeus, que seria Alemanha, França, Inglaterra, Noruega, Alemanha, né, Bélgica, Holanda, mandaram recentemente para o Mourão, que é responsável pela fiscalização integrada, né, Polícia Federal, Guarda Nacional, uma carta mostrando preocupação com o retorno do aumento do desmatamento, mas, por outro lado, enaltecendo todo o esforço que foi feito nesses últimos 15 anos, né, tanto de governança ambiental pública, na parte de fiscalização, quanto o programa PPCDAM, que é aquele programa de prevenção de combate ao desmatamento na Amazônia, citaram a moratória da soja como um grande exemplo de iniciativa privada, tá? Então, nosso pacto não tem nenhuma implicação jurídica para o produtor rural. Se o produtor rural quiser abrir, é um direito dele, né? Só também é um direito nosso não poder comercializar esse produto, porque a gente não tem para quem repassar. Então, o mercado europeu reconhece esse esforço, né? Mas há uma preocupação ainda eminente, porque os números retomaram, né? E também nós acreditamos que só a governança ambiental privada, que seria o poder econômico, não é suficiente para poder evitar queimadas e desmatamentos. Nós precisamos, sobremaneira, ter também o complemento da governança ambiental pública, com monitoramento, controle, fiscalização do ilegal. Então, isso é muito importante trabalharmos juntos, né? Em relação às queimadas, só queria dar um ponto. A gente fez um estudo bem recente na Biov, dos 15 municípios, né, o top 15, que mais queimaram no ano passado, né, na Amazônia, que ficam no estado do Amazonas, Acre, Pará, Rondônia e Mato Grosso, apenas 4 municípios plantam soja, tá? Então, assim, de 78 milhões de hectares que esses 15 municípios representam, só tem 52 mil hectares de soja. Ou seja, a participação do agronegócio nesses municípios que estão mais queimando está totalmente desvinculado, né? Então, isso é importante mostrar também que o produtor, além de respeitar as matas ciliares, as áreas de preservação permanente, a gente vê isso claramente nas imagens de satélite, ele realmente não tem nenhum interesse, aliás, muito pelo contrário, ele faz vários programas para eliminar o fogo da propriedade rural, prevenir o fogo na fazenda, que só causa prejuízo. Então, era importante esclarecer, desmistificar essa relação de agricultura com focos de incêndio, que ocorrem normalmente em áreas que não têm grandes extensões de cultura agrícola. Excelente você discorrer esse dado aqui para a gente, para a nossa audiência. Agora, Bernardo, se a gente tem um cenário, né, que vem aumentando, sim, de fato, aí, essas aberturas diárias, né, conforme você mencionou, que teve até a questão, a gente cobriu bastante na época da coalizão, enfim, de entidades, empresas, né, se manifestando aí e levando essa carta importante ao governo. E, claro, a gente também mostra o lado ali de fiscalização. Mas tem a questão do desmatamento ilegal. O outro ponto
ponto seria realmente reforçar mais essa fiscalização, né? Qual que é a avaliação da Biov para evitar, né, essa subida aí, sequente, né, nesses números? Perfeito. A moratória, ela tem um efeito muito forte, né, em relação à queda do desmatamento. Nós monitoramos 102 municípios, que correspondem a 98% da área plantada de soja na Amazônia. Antes da moratória, antes de 2008, esses 102 municípios desmatavam, né, em média, 10 mil quilômetros quadrados por ano. Hoje, caiu para 2.400 quilômetros quadrados por ano. Ou seja, a moratória fez despencar 4 vezes o desmatamento na área de soja da Amazônia. Por outro lado, Renata, se você quiser realmente ter mais eficiência, não só nessas áreas, mas, eu diria assim, no bioma como um todo, é imprescindível que você tenha monitoramento, controle, poder de polícia. E como que se faz isso, né? Nós já temos um case de sucesso no Brasil. Tanto é que foi o que eu citei, o desmatamento caiu de 27 mil, né, quilômetros quadrados em 2004 para 4.800 em 2012. Por quê? Porque teve a fiscalização não só do IBAMA, tem a Guarda Nacional, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, aí sim, o IBAMA e as Secretarias Estaduais de Meio Ambiente. Isso que a gente chama de fiscalização integrada. E combater o quê? Combater a grilagem ilegal, o desmatamento ilegal, aquele produtor que desmata além do permitido na sua reserva legal, né? Então, nem estou falando daquele desmatamento irregular, que o produtor tem área para abrir e não tem autorização de supressão de vegetação, que aí realmente é um documento jurídico importante, né? Mas é a burocracia. Estou falando daquele produtor que entra já a mais do que a lei estabelece em relação à reserva legal, em alguns casos também sobrepõe área em terra indígena, unidade de conservação, assentamento de reforma agrária. Então, esse tipo de produção que nós temos que combater, como você bem disse, né? Separar aí o joio do trigo e, com isso, ter uma garantia de mercados mais exigentes, ter uma boa imagem do agronegócio brasileiro, manter a imagem que o Brasil hoje é o maior produtor, né? A maior potência agrícola e ambiental do mundo. Afinal de contas, nós usamos apenas 9% do nosso território para agricultura e tem 63% preservado, então é potência ambiental, e somos a terceira potência agrícola do mundo atualmente. Então, manter essa imagem, né, e mostrar que é possível, e sempre foi, mas a gente tem que comunicar isso lá fora, produzir e conservar os nossos ricos recursos naturais. Perfeito, Bernardo. Foi ótima aqui a nossa conversa, né? Abrindo aqui a semana também com vocês. Até uma próxima oportunidade. Sempre que houver dados, estudos, pesquisas, novidades aí por parte da Biov, fique à vontade para contactar aqui a gente do programa, tá bom? Um grande abraço, uma excelente semana, bom dia. Obrigado, Renato. Um abraço aí para o pessoal do Terra Viva.